Qual a diferença da Bíblia para a Torá? Bem, a Bíblia é uma compilação de vários livros, por isso se chama Bíblia, né? Que vem do termo biblos, ou seja, livros. Vários textos foram reunidos, tanto pela tradição judaica como pela tradição cristã, que formaram este corpo de textos chamado a Bíblia Sagrada. Mas esses textos foram compilados, reunidos, né? Adulterados também por certos grupos religiosos. A gente sabe que muita coisa foi distorcida, muita coisa foi incluída, muita coisa foi retirada, textos foram selecionados, muitos não entraram na Bíblia, foram descartados, né? A Torá seriam os 5 primeiros livros do Velho Testamento, que é o texto sagrado relacionado à tradição judaica. E traz todo aquele conhecimento, começando do Gênesis, depois o Êxodo, que conta a história de Moisés, Deuteronômio, Números. Então, todos esses textos são relacionados e colocados, né, como obras trazidas por Moisés, pela Torá. Então, esse texto sagrado foi inserido na Bíblia, no Velho Testamento, e em seguida vieram os livros dos profetas, né? Todos os textos deixados no passado por esses mensageiros divinos que estiveram aí. Depois vem o Novo Testamento, que são os evangelhos, né, os 4 evangelhos, e as cartas dos apóstolos e outros textos complementares, como Apocalipse, por exemplo. Então a gente sabe que muita coisa foi manipulada nas tradições antigas, né, nos textos sagrados ocidentais. Por isso que é importante a gente buscar estudar, né, pesquisar a origem da tradução, a origem dos textos, qual é a escritura sagrada de cada grupo: islamismo, judaísmo, cristianismo, hinduísmo, budismo, entre outras tradições do mundo. Nós vamos entender o contexto histórico, né, e o que aconteceu naquela época. Lembrando que todas essas escrituras, todas sem exceção, tiveram a manipulação do ser humano. Mesmo aquelas orientais que dizem que não foram adulteradas, né? Que passaram de geração em geração pela tradição oral, pelos discípulos, né? Mas teve sim um pouco de distorção. Até porque os Anunnakis fizeram questão de se infiltrar, né, em muitas religiões, manipularam a história e colocaram-se como deuses, né? Misturando as mitologias com a presença deles, como se eles fossem os mensageiros. E muita coisa nas escrituras sagradas diz respeito aos Anunnakis e não aos mensageiros que viriam trazer conhecimento para a humanidade. Então a gente tem que saber discernir entre o real e o irreal dos textos sagrados, né?